E lá vamos nós. Meus amados, vocês viram aqui que a gente trouxe uns vídeos aqui falando sobre o bispo Luciano Neves, que as igrejas se fecharam e ele estava passando pelo momento dificílimo, né? Algumas pessoas comentaram, não, conversa é essa, aí tal. Agora, o próprio bispo Luciano Neves veio aí confirmando tudo que a gente trouxe aqui, e lá no canal do nosso amigo aí, Adilson Teodósio, se eu não me engano, trouxe aí lá informações sobre as igrejas dele aí que fecharam, né? O que aconteceu? Ele abriu essas igrejas aí, colocou bispos lá, pastores lá, para tomar conta dessa igreja. Mas, infelizmente, as coisas apertaram, viu? As coisas apertaram. E ele fez o que agora? Abriu mão dessas igrejas e deixaram com esses bispos. Aí o bispo lá, o pastor, muda a placa da igreja, coloca outro nome e tal. Mais igrejas abertas aí, né? Mais igrejas abertas. Vamos ouvir aqui o pronunciamento do bispo Luciano Neves e depois eu vou aqui contar para você por que foi que aconteceu isso. Que isso que aconteceu com o bispo Luciano sirva de lição para mim, para você e para muitos pastores aí, tá certo? A soberba precede a queda. Vamos ouvir aqui, vou colocar para vocês, vamos ouvir aqui. Nova direção. A igreja, a partir de domingo que passou agora, a Igreja Unida Deus Proverá, ela será a sede do Brás. Agora, as igrejas que existem unidas, aliás, as igrejas Unida Deus Proverá, elas serão não Igreja Unida Deus Proverá. As igrejas que nós tínhamos, elas vão ser independentes. Na verdade, somente duas igrejas vão se tornar independentes, como Igreja Unida Deus Proverá, que é Santo Amaro e a Lapa, mas são independentes, né? Todas as outras demais igrejas, Unida Deus Proverá, elas se tornarão independentes. Então, oficialmente, né, a Igreja Unida Deus Proverá, ela é a sede do Brás, tá? Com Santo Amaro sendo independente e a Igreja da Lapa. Todas as outras demais não estão mais. Eu abri mão dessas igrejas para que esses bispos e pastores tenham seus próprios ministérios. Então, seja no estado de Minas Gerais, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no estado, em todos os outros demais estados. Então, eu não tenho mais participação ministerial com essas igrejas. Apenas o Brás, de forma direta, tá bom? E dei a oportunidade de serem independentes lá em Santo Amaro, como também na Lapa, sendo ainda Igreja Unida Deus Proverá, porém independentes. Eu vou estar ministrando exclusivamente no Brás. E talvez você pergunte, por que, bispo, chegou a essa decisão? Bom, por alguns motivos. O primeiro motivo infelizmente, chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas que nunca tiveram nada a ver com o ministério, e outras que tiveram e não estão mais, começaram a abrir igrejas colocando Deus Proverá na placa. E as pessoas começaram a achar que eram igrejas do bispo Luciano, pelo fato de estar lá Deus Proverá, às vezes porque estava um nome, ou então porque foi alguém que passou pela igreja e abriu um ministério e colocou e tudo mais. E depois vieram perguntar, bispo, eu comecei a ir em determinada igreja,
igreja escrito Deus proverá, mas eu vi que lá o bispo não fala da igreja, não fala nada da igreja, tem uma liturgia totalmente diferente, nem do Senhor chega a falar. Então, eu falei, não, certamente essa igreja ela não tem nada a ver com a unção do ministério Igreja Unida Deus Proverá. Né? Então, são independentes de fato, tirando Santo Amaro e a Lapa, né, que conservam o nome Igreja Unida Deus Proverá. Meus amados, veja só, agora vamos comentar aqui esse vídeo do bispo Luciano se pronunciando aí, né? Segundo ele está abrindo mão das igrejas aí, das igrejas, para os pastores ficarem lá, ter o seu próprio ministério e tudinho. Você sabe que a realidade é outra, completamente diferente, né? Você que está me assistindo aqui, os inscritos do canal, você que está chegando agora aqui, você é inteligente, né? Você sabe que o problema é isso aqui, né? Irmãozinho, preste atenção numa coisa. A palavra de Deus é bem clara, bem simples para você me compreender melhor. Você não começa uma obra se você não tem condições de arcar com as despesas da obra. Você não pode começar. Entendeu? O bispo Luciano Neves tinha tudo para crescer. Tinha tudo para crescer. Mas só que ele pensou uma coisa completamente diferente. Na cabeça dele, eu acho que ele tinha algum dinheiro guardado, ele pensou o quê? Eu vou sair daqui, já abro várias igrejas, várias pessoas vão começar a congregar no meu ministério, Veja só, ele chegou a um ponto de dizer que a Igreja Unida Deus Proverá seria maior do que a Igreja Mundial, viu? Numa entrevista lá no Fuxico Gospel, ele disse que a igreja dele seria maior do que a Igreja Mundial. Viu? Ele disse, ainda não, mas a gente vai ser. Mas só que deu tudo errado, porque a ganância. Se o bispo Luciano Neves começasse por baixo, devagarzinho, porque Valdemiro Santiago tem um nome muito forte aí no meio evangélico, você sabe muito bem disso. Eu e você, a gente concordando com Valdemiro ou não, Valdemiro tem um nome muito forte aí no meio do segmento evangélico, meu irmão. Tem ou não tem? Então, olhe, é coisa simples. Um pastor que sai da igreja mundial lá, pode ter certeza absoluta, poucas pessoas vai sair da igreja mundial para seguir esse pastor. E logo quando Valdemiro faz culto lá, que Valdemiro senta a lenha e expõe, que nem expõe o bispo Luciano, várias coisas do bispo Luciano lá, casamento e várias coisas aí, que Valdemiro fez com ele, prejudicou ele. E ele começou a bater boca com Valdemiro Santiago. Quem ia perder? Só ele. Só ele que ia perder nisso daí. Aí ele começou o quê? Olha só, um programa de TV, quanto é aquilo ali? Aí uma igreja ali, outra ali, você sabe muito bem que hoje em dia, um exemplo, a pessoa tem um galpão para alugar. Quando ele sabe que é para uma igreja, se o aluguel é 1.000, ele sobe para 2.000 ou mais. Muita gente faz isso. Porque também ele sabe que vai ter muitos problemas ali. Pode até não receber o dinheiro. Que nem teve muitas igrejas aqui do bispo Luciano Neves, algumas igrejas do bispo Luciano Neves, que a pessoa teve que ser despejada de lá, meu irmão, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. O bispo Luciano Neves, em vez de começar por baixo, abria um ministério dele lá, no canto dele. Ficava ali, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E depois, aos poucos, ele ia expandindo, né, o ministério, né? Enfim, ele pegou, fez o quê? Saiu de lá e pensou que era fácil. Fácil. Para chegar no nível da igreja universal, dessa igreja mundial, da igreja da graça e da Assembleia de Deus, rapaz, é uma caminhada. Essa turma tem uma história, né? Não foi construída de um dia para o outro. Eu e você concordando ou não, mas eles começaram aos poucos. Então o bispo Luciano Neves, eu acho que ele tinha algum dinheiro guardado, ele fez o quê? Vou logo, né? Ele viu a facilidade que era lá na Igreja Mundial, dele pedir dinheiro, dele fazer as campanhas, fazer os negócios dele, ganhar o dinheiro, ele viu, né? Ele disse, eu vou aplicar isso na minha igreja
e esse dinheiro aí eu ganho e tal, e vou fazer a obra de Deus aí, vou crescendo, vou crescer meu ministério, né? Mas só que deu tudo errado. Bispo Luciano Neves tem que colocar na cabeça dele que hoje em dia existe internet. Internet. Você pode ver a maioria dos pastores aí, desses camaradas aí, estão tudo endividado. Porque antigamente era uma coisa. Antigamente as pessoas tinham medo de questionar, de falar, porque eles se seguravam em cima de um versículo. Não toquei no meu ungido. E as pessoas aguentavam tudo calado. Mas só que veio a internet, cada dia, olha, mais pessoas abrindo canais, denunciando, mostrando a verdade para as pessoas, até pastores mesmo, pregando contra essa teologia da prosperidade deles aí. Aí as coisas começaram a apertar. Vamos lá, pastor que prega a teologia da prosperidade. Vamos lá, pedir mais cedo. Você vê o que está acontecendo dentro da igreja Unescal, né? Um escândalo atrás do outro. Até pastores, olha, você vê a barbaridade, né? E caiu a arrecadação lá, viu? Mas só que o homem tem muito dinheiro. TV Record e outras coisas aí, né? Aí vê Valdemiro, cheio de dívida, meu irmão. Cheio de dívida. Bispo Luciano Neves, endividado. Aí você vai, Agenor Duque, a mesma coisa, meu irmão. A mesma coisa. Esses homens, muitos desses abençoados aí, não esperavam por isso, o quê? Canais de denúncia aqui, que Deus levantou para abrir os olhos das pessoas. Irmão, você pode até não gostar de mim, ficar com raiva de mim, mas uma coisa você tem que concordar, viu? Os canais da gente aqui abrem os olhos das pessoas. Abre os olhos das pessoas. E outra, o canal da gente aqui, a gente aqui não tira dinheiro de seu ninguém. Eu não vivo aqui tirando dinheiro de inscrito, tirando dinheiro de ninguém, meu irmão. Apenas faço o trabalho que Deus colocou no meu coração, porque eu fui vítima desse sistema, perdi muito dinheiro lá dentro, pensando que estava fazendo para Deus. Então, meu irmão, agora, o que eu passei, o que eu puder alertar, o que eu puder fazer para alertar meus irmãos em Cristo Jesus, que eu tenho o maior carinho, amor e respeito a eles, eu vou fazer. Não me importo de levar processo, essa ameaça, essas coisas, não me importo com isso. Porque Deus está no controle de tudo. Como Luciano Neves não tinha mais condições de arcar com a despesa dessas igrejas, ele fez o quê? Começou a abrir mão, entre aspas, dessas igrejas. Olha, pastor, quer essa igreja aí para você? Você quer essa igreja para você? E com ela. Para você ter ideia, tem pastor que vende igreja. Tem pastor que vende igreja. Olha, vende uma igreja com 300 fiéis, 100 fiéis, 100 dizimistas e tal, vende. Porque se cumpre a palavra de Deus, está se cumprindo a palavra de Deus, que virou comércio mesmo. Virou comércio mesmo e pronto, tá aí, meu irmão. A gente vai fazer o quê? E outra coisa, é disso a pior. Cada dia vai piorar mais e mais e mais e mais e mais e pronto. O que cabe a mim e você é a gente fazer a nossa parte. É a gente fazer a nossa parte. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida e cuidar da nossa família. E se você quiser ajudar, ajude as pessoas necessitadas, ajude uma obra séria, que tem compromisso com a verdade, que ajude pessoas. Que ajude pessoas, que alimente órfãos e viúvas. Aí sim. Mas você vê, cadê? Não é Deus proverá? Por quê? Está cheio de dívida. Por quê? A maioria desses homens acha que o que eles fizeram com as pessoas, a conta nunca vai chegar. Eles pensaram que podia brincar com as coisas de Deus. Meu irmão, a conta vai chegar para todos que usam o nome de Deus para oprimir pessoas, para enganar pessoas e para enriquecer ilicitamente. A conta vai chegar para todos, viu? Uma hora ou outra a conta chega. Agora eu te faço uma pergunta. Bispo Luciano Neves vai voltar para a Igreja Mundial? Bispo Luciano Neves vai voltar para a Igreja Universal? Não sei. Será que ele vai para a Universal? Será que ele vai para a Mundial? Porque agora,
complicou de verdade, viu? Deixe sua opinião aí, o que é que você acha sobre isso. Eu vi até pessoas comentando a arrogância dele, a soberba dele, humilhando pastores, em cima do altar, ele humilhando pastores ali, que estavam ali para ajudar ele nessa obra, e ele começou a humilhar aqueles pastores ali. E muitas pessoas não concordaram com aquelas atitudes dele, né? Aquelas atitudes dele. E o que é que você acha? Deixe seu comentário aí. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui no canal, hoje é 25/8/2025, tem live aqui no canal Eric Ribeiro. Eu conto com a sua presença, viu? Fiquem todos na santa paz de Deus. Amo vocês. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí, se inscreva no nosso canal. Também, se não gostou, deixa um dislike, tá certo? Não tem problema. Deus te abençoe em nome de Jesus.